Sabe aquele sentimento que bate quando você liga a televisão ou abre as redes sociais? Guerras, crises econômicas, desastres naturais. O mundo parece estar desmoronando. Milhões de pessoas acordam todos os dias com a mesma inquietação. Será que estamos vivendo os últimos dias? O futuro nunca pareceu tão nebuloso quanto agora, e você não está sozinho nessa angústia. A Bíblia não nos deixa no escuro sobre isso. Em Mateus 24, Jesus nos alerta sobre o arrebatamento. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Os sinais proféticos que Jesus mencionou parecem estar se cumprindo bem diante dos nossos olhos. As tensões mundiais aumentam e o medo do fim dos tempos virou conversa de família. Mas aqui está o ponto: a incerteza sobre o amanhã não deveria nos paralisar, mas nos despertar para a realidade espiritual. A volta de Jesus não é motivo de terror para quem caminha com Ele, mas a mais linda esperança que carregamos. É a certeza de que um dia não haverá mais dor, lágrimas ou sofrimento. Nossa fé nos dá essa paz interior, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Até mesmo cristãos fervorosos têm sentido o peso da ansiedade sobre o futuro. Devemos nos preocupar com o fim dos tempos? Essa é a pergunta que mais ouço. A resposta: preocupar não. Estar preparados e vigilantes, sim. Existe uma enorme diferença entre viver em pânico constante e viver em santidade esperando pela volta de Jesus. O medo não pode comandar nossa vida. Quando permitimos que a ansiedade tome conta, estamos dizendo que confiamos mais nas notícias do que nas promessas de Deus. O inimigo adora usar o medo para nos afastar da presença do Senhor e roubar nossa paz interior. Quantas noites de sono já foram perdidas por preocupações sobre coisas que nem aconteceram? A verdade libertadora é a resposta, está na confiança em Deus, não no pânico humano. Jesus não falou sobre os sinais dos tempos para nos assustar, mas para nos preparar. Nossa fé não elimina as circunstâncias difíceis, mas nos dá certeza de que, aconteça o que acontecer, estamos nas mãos do Todo-Poderoso. Essa é a esperança que nos sustenta. A única fonte genuína de paz e proteção divina está na palavra de Deus. Em Lucas 21, Jesus diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Enquanto o mundo abaixa a cabeça em desespero, nós somos chamados a levantá-la em esperança. Em Mateus 6, Jesus ensina: não andeis ansiosos pela vossa vida. Olhai para as aves do céu, vosso Pai Celeste as alimenta. Se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais cuidará de você, criado à sua imagem. Se Ele veste os lírios do campo, você acha que vai te deixar desamparado? Você é infinitamente mais valioso. A palavra de Deus é viva e poderosa. Quando você mergulha nas Escrituras, está literalmente ouvindo a voz de Deus. Essa voz acalma tempestades internas, dissipa medos e planta paz no seu espírito. Por isso, a oração e a meditação na palavra são essenciais. Elas nos lembram de que Deus ainda está no controle absoluto de tudo. Se você tem medo do futuro, olhe para o passado e veja quantas vezes Deus já foi fiel. Noé foi salvo em meio ao dilúvio. Ló foi protegido da destruição de Sodoma. No Êxodo, o sangue nas portas trouxe livramento. Os 3 jovens na fornalha tiveram Deus presente com eles. O padrão é claro: Deus sempre protege os que confiam nele. Mesmo em meio ao juízo mais severo, Deus protege aqueles que lhe pertencem. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, todas as casas com sangue nas portas foram poupadas. Hoje temos algo mais poderoso, o sangue de Jesus, que nos purifica e nos protege do juízo eterno. A conclusão é simples, mas profunda. Deus nunca abandonou seus filhos. Em cada época, em cada crise, Ele mostrou sua fidelidade, e Ele não vai começar a falhar agora.
Essa confiança em Deus, baseada no histórico divino, é o que nos mantém firmes, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Quantas vezes você achou que não ia conseguir passar por determinada situação? Quantas portas se fecharam, mas outras melhores se abriram? Esses não foram acasos, foi a fidelidade divina operando. Reconhecer as obras de Deus no nosso passado fortalece nossa fé no presente e no futuro. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando parecia que Deus estava em silêncio, Ele estava lá. Em cada vale escuro, em cada noite de dor, Deus nos sustentou. Ele prometeu: eu estarei com você sempre, até a consumação dos séculos. Essa não é frase bonita, é verdade absoluta. Deus nunca nos deixa nem nos abandona. Sua fidelidade não depende das circunstâncias, nem dos seus méritos. Ela é imutável. Quando bater aquela angústia sobre o futuro, lembre: Deus fez isso, aquilo e aquilo outro. Você tem evidências suficientes para confiar nele com o amanhã. Essa esperança é nossa âncora. O remédio mais eficaz contra o medo não vem em cápsula. A cura verdadeira é a palavra de Deus. Quando você enche sua mente com as verdades eternas das Escrituras, não sobra espaço para mentiras do diabo. É como acender a luz num quarto escuro, as trevas precisam fugir. Conhecer a palavra é conhecer a voz de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando você passa tempo nas Escrituras, sua oração se torna mais profunda e você reconhece quando é Deus falando. O medo paralisante não vem de Deus. Ele é autor de paz, não de confusão. 2 Timóteo 1 deixa claro: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando sentir ansiedade subindo, pare e pergunte: isso vem de Deus? Se não, não dê ouvidos. Corra para a palavra. Declare as verdades sobre quem Deus é. Faça isso com confiança em Deus, e a paz interior começará a te inundar. Jesus conhecia o coração humano e sabia que a preocupação roubaria nossa paz. Em Lucas 12, ele ensina: não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele não está dizendo seja irresponsável, mas não deixe a ansiedade dominar sua mente. Existe diferença entre planejamento sábio e ansiedade destrutiva. Jesus pergunta: qual de vocês, por se preocupar, pode acrescentar 1 hora à sua vida? A preocupação é improdutiva. Então vem a parte linda. Se Deus veste a erva do campo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Deus conhece todas as suas necessidades antes de você pedir. Ele sabe tudo o que você precisa. O grande finale está no versículo 31. Buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a chave. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo mais se encaixa. Suas preocupações sobre o futuro perdem força quando você entende que está nas mãos de um Deus que te ama infinitamente. Essa é a fé que nos move. José passou por reviravoltas brutais, vendido como escravo pelos irmãos, injustamente acusado, jogado na prisão. Mas cada provação estava sendo usada por Deus como degrau para o cumprimento do propósito divino. A escravidão ensinou humildade, a prisão ensinou paciência. Tudo foi preparação para governar o Egito. Gênesis 50 traz a frase que deveria estar no coração de todo cristão: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso é transformação divina. O que era para destruir se tornou trampolim para a grandeza. Deus é especialista em transformar bagunça em propósito. As crises que você enfrenta agora podem ser exatamente o processo de moldagem que Deus está usando para te preparar para algo maior. Deus não causa o mal, mas Ele transforma tudo em trampolins para a maturidade espiritual. Quando você enxerga por essa lente, a dor ganha significado. Isso faz toda a diferença. Isaías 55 declara: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos.
Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos. Deus enxerga o quadro completo, enquanto nós vemos apenas um pedacinho. Nossa mente finita não compreende toda a complexidade dos planos eternos. Tudo o bom e o ruim é ordenado ou permitido por Ele. Isso não significa que Deus seja autor do mal, mas que nada acontece fora da sua permissão soberana. Nem um fio de cabelo cai sem que o Pai saiba. Os eventos globais, as crises, até os sinais do arrebatamento estão sob seu controle. Romanos 828 é verdade absoluta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, a pandemia, a crise, as guerras, as incertezas. Tudo está sendo filtrado pelas mãos amorosas de um Pai que sabe o que está fazendo. Há luz no fim do túnel, e ela tem nome Jesus Cristo. Salmo 31 diz: Sede fortes, e revigoreze o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Esperar no Senhor significa ancorar sua confiança em Deus, não nas circunstâncias. É confiar nele, independente do que aconteça ao redor. Salmo 3 e 4 e 19 traz realidade, mas também promessa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ser cristão não é imunidade contra a dor, mas Deus nos livra de todas. Não significa que Ele nos poupa da fornalha, mas garante que não seremos consumidos por ela. 1 Pedro 4 ensina: Não estranheis o fogo ardente, mas regozijai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo. As provações não são punição, são processo de refinamento. Persevere com fé e esperança, porque a recompensa eterna vale infinitamente mais que qualquer sofrimento temporário. O amor de Deus não muda por causa das circunstâncias. Romanos 8 garante: Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem tribulação, nem angústia, nem perigo, nem espada. Absolutamente nada pode te arrancar das mãos do Pai. Deus é especialista em transformar. Ele transforma o mal em bem, o medo em vitória, o desespero em alegria. José entendeu isso. Davi cantou sobre isso. Paulo pregou isso. E nós experimentamos isso todos os dias quando confiamos nele completamente. Esse amor divino é a base da nossa fé, a raiz da nossa esperança, a fonte da nossa paz interior. Não importa quão caótico o mundo fique, não importa quantos sinais do fim dos tempos apareçam, o amor de Deus por você permanece firme, inabalável, eterno. Essa é a proteção divina definitiva. Salmo 34 promete o anjo do Senhor acampar-se ao redor dos que o temem e os livra. Você não está desamparado. Há proteção divina celestial sobre sua vida. Anjos, literalmente, guardam aqueles que temem ao Senhor. Precisamos orar pedindo proteção, paz e confiança diante da incerteza. Não uma oração mecânica, mas do fundo do coração. Rejeite a ansiedade, declare sua fé em Deus e confie que Ele tem o controle de tudo. A palavra de Deus nos ensina a entregar nossas cargas a Ele. A oração não é último recurso, é primeira linha de defesa, é nossa conexão direta com o trono da graça. Quando oramos com fé e esperança, algo muda no mundo espiritual. A proteção vem, a paz desce, a confiança cresce. Ore sem cessar. Filipenses 4 ensina: Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Orar, agradecer e entregar tudo a Deus é o caminho para a paz verdadeira. Essa paz não faz sentido lógico. Você pode estar passando pela pior tempestade e ainda assim ter paz. Como? Porque a paz de Cristo não depende das circunstâncias externas. Ela vem de dentro, do Espírito, da conexão íntima com o Pai. É sobrenatural. Essa paz guarda o coração e a mente dos fiéis.
É como uma fortaleza espiritual que protege seus pensamentos e emoções. Quando o mundo oferece caos, Deus oferece paz. Quando as notícias trazem medo, Ele traz paz interior. Essa é a marca registrada de quem vive em comunhão com o Altíssimo. Jesus é o porto seguro e a torre forte. Provérbios 18 diz: Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Não importa o que aconteça no mundo, não importa quão perto estejamos do fim dos tempos, Jesus é nossa segurança inabalável. Confiamos nele hoje e sempre. Ele é nossa paz em meio à tempestade, nossa força quando estamos fracos, nossa salvação eterna. A volta de Jesus não é motivo de medo para quem o conhece, é a bendita esperança, a promessa que nos mantém firmes. Pai, nós te agradecemos porque tu és fiel. Obrigado pela tua palavra que nos sustenta, pela tua proteção divina que nos cerca, pela paz interior que excede todo entendimento. Entregamos nossas ansiedades, nossos medos, nossas preocupações sobre o futuro. Confiamos em ti completamente, em nome de Jesus. Amém.